Amados irmãos, que faz parte desse ministério da nossa comunidade cristã no Brasil. Aqui quem vos fala é o irmão Francisco do Ceará, cooperador desta maravilhosa obra. Nós vamos narrar uma mensagem agora, irmãos, que Deus nos fez saber, uma mensagem sobre o batismo. Então, quero que os amados irmãos do ministério ouçam essa mensagem, analisem se tem base bíblica. Se não tiver, os irmãos podem repudiar, mas se tiver, os irmãos acatem esta mensagem. Deus, por Jesus Cristo, seja louvado. Amém. Amados irmãos, que faz parte deste santo ministério da comunidade cristã no Brasil. Eu, o irmão Francisco do Ceará, cooperador da comunidade cristã no Brasil. Os irmãos sabem o que significa a palavra comunidade cristã? Esta palavra comunidade cristã nós encontramos em Atos, capítulo 2, versículo 37 a 47. Aqui se encontra uma comunidade cristã. Nós vemos que esta comunidade cristã não pensavam diferente uns dos outros. Todos tinham o mesmo parecer e eram concordes em tudo. Todos tinham o mesmo parecer e todos concordavam com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, que faz parte do ministério da comunidade cristã no Brasil, para que nós não caia no mesmo erro da CCB do Brás, vamos usar uma forma diferente da CCB do Brás, para nós não nos tornar cópia da CCB do Brás. Os irmãos do ministério já estão com, muitas vezes, a gente fica pensando em alguma coisa. Muitas vezes a gente fica pensando em alguma coisa. Será que o irmão Francisco já vem com outra revelação, como aquela que ele disse que tinha sido revelado sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus? Não, irmãos. Nós não tivemos revelações nenhuma. É baseado nas Escrituras. Não é outra revelação, é uma revelação baseada na Bíblia sobre o batismo. Não, irmão, não tivemos nenhuma revelação sobre outra coisa, mas nós tivemos o que falar sobre o batismo. Quem vai falar sobre o batismo é o Espírito de Cristo Jesus. Vamos tomar como base para a nossa mensagem para falar sobre o verdadeiro batismo, ordenado por Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, já glorificado pelo Pai Celestial, diz em Mateus 28, 18 a 20. E aproximando Jesus Cristo, falou-lhes dizendo: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, ou que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados irmãos do ministério, não há outra forma de batismo mais correta de que esta que o Senhor Jesus Cristo ordenou. Não estou dizendo para os irmãos do ministério que Deus me revelou o verdadeiro batismo. Por quê? Quem nos revelou o verdadeiro batismo foi o Senhor Jesus Cristo, através da palavra que está lá em Mateus 28, 18 a 20. Até hoje, eu só vi uma igreja obedecendo às ordenanças do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que está em Mateus 28, 18 a 20. E o nome desta igreja chama-se Assembleia Cristã, que chegou aqui no Brasil em 1910. Os irmãos já viram como é que é o verdadeiro batismo ordenado por Jesus Cristo? Vejam como é usada as palavras no verdadeiro batismo ordenado por Jesus Cristo. Irmão, ou irmã, por ordem de Jesus Cristo te batizo, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos do ministério, qual é melhor para nós? Obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo ou é obedecer à falsa interpretação do ministério do Brás? Qual é melhor para nós? Se espelhar no irmão Luiz Francisco
ou é se espelhar no ministério da CCB do Brás. Os irmãos do ministério não sabiam, vão ficar sabendo agora. O espírito da CCB do Brás ensina tudo ao contrário do espírito de Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 11:29, aprendam de mim, com quem o ministério da CCB do Brás aprendeu para realizar um batismo contrário ao batismo ensinado por Jesus Cristo. Os irmãos do ministério podem dizer, nós concordamos com o batismo da CCB do Brás, porque foi a forma que os apóstolos batizaram. Quem disse que o batismo da CCB do Brás é o batismo dos apóstolos? Os apóstolos não batizaram em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me provem nas Escrituras Sagradas os apóstolos batizando em nome de Jesus Cristo e depois usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo era somente em nome de Jesus Cristo. E depois a igreja dizia amém. Este batismo em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi criado pelo ministério da CCB do Brás há muitos anos passados. O ministério da CCB do Brás são tão criativos que criaram o seu próprio Deus. O nome do Deus da CCB do Brás é reconhecido mundialmente como Senhor Jesus. Este é o nome do Deus da CCB do Brás, Senhor Jesus. Este Deus da CCB do Brás é exclusivista. Este Deus, criado pelo ministério da CCB do Brás, é tão exclusivista que ele só salva os membros da sua igreja. Fora da sua igreja ele não pode salvar ninguém. Todos que quiserem se salvar pelo Deus da CCB do Brás têm que obedecer à forma de batismo criado pelo ministério da CCB do Brás. O ministério da CCB do Brás é tão prepotente, arrogante e soberbo que invalidaram o batismo ordenado por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O batismo que o Filho do Deus vivo ordenou para o ministério da CCB do Brás está inválido. Porque o Deus da CCB do Brás é reconhecido como Deus exclusivista. Porque este Deus foi criado exclusivo somente para a CCB do Brás. Este Deus entregou as suas ordenanças ao ministério do Brás. Este Deus centralizou sua sede mundial no Brás, em São Paulo. Por isso é que a CCB é reconhecida mundialmente como Congregação Cristã no Brasil. Só que este Cristo que a CCB do Brás conhece é aquele Cristo falso que o Senhor Jesus Cristo profetizou que haveria de surgir nos finais dos tempos. Mateus 24, 24 e 25. A CCB do Brás tira primeiro lugar em números de falsos profetas. Este falso Cristo é tão sagaz que, para enganar os alienados da CCB do Brás, criou um nome de fantasia, Senhor Jesus. Muitos se alienam à CCB do Brás por causa dos milagres que acontecem no meio dos alienados da CCB do Brás. O Deus da CCB do Brás cega os seus fiéis para eles não entenderem o verdadeiro Cristo, Filho do Deus vivo. E criaram um Deus para eles próprios. Eles acreditam no falso Cristo, que faz tão grandes milagres que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, como disse o próprio Jesus Cristo nas Escrituras. E Jesus Cristo disse como advertência para os seus seguidores nos finais dos tempos. Já ouvi muitas vezes os alienados da CCB do Brás dizer que Deus só habita na CCB do Brás. Nas outras igrejas, Deus só faz passar por longe destas igrejas. Os alienados dizem com convicção que Deus só habita na CCB do Brás. O Deus da CCB do Brás entregou todo o poder e autoridade para o ministério da CCB do Brás e para a sua instituição religiosa.
eles têm poder de salvar, eles têm poder de condenar quem eles quiserem. Quem não for fiel à doutrina criada pelo Ministério da CCB do Braz, o Senhor Jesus deles condena. O Senhor Jesus Cristo disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Deus da CCB do Braz criaram uma doutrina própria que chama o Filho de Deus de mentiroso. E dizem que ninguém entra nos céus se não for pela CCB do Braz. Não há outro caminho além da CCB do Braz para se chegar até os céus. Quem quiser entrar nos céus, o único caminho é a CCB do Braz. Assim prega o ministério e seus alienados. Não há outro caminho para se entrar nos céus fora da CCB do Braz. Assim prega os alienados e o ministério da CCB do Braz. Este Deus da CCB do Braz diz, com todas as letras, que todo o poder e autoridade foi entregue à instituição CCB do Braz. E o nome deste Deus da CCB do Braz é reconhecido mundialmente como Senhor Jesus, o Deus desse século. Veja 2 Coríntios 4, 1 a 7. Irmãos do ministério, vou usar as mesmas palavras do apóstolo Paulo, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 a 15. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Sim, suportai-me ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei como um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos corações, ou seja, os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vem e vos anuncia outro Jesus que nós não anunciamos, ou outro evangelho que nós também não anunciemos, seja anátema. Porque assim, dessa maneira, vocês recebem e este evangelho, fora do evangelho que nós anunciamos, não tem nenhum fundamento cristão. Amados irmãos, que faz parte do Santo Ministério da Comunidade Cristã no Brasil, o irmão Francisco do Ceará está querendo somente ver a nossa comunidade cristã seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, porque, meus queridos irmãos do ministério, como atalaia de Deus, não posso me omitir de avisar para os irmãos do ministério as verdades das Escrituras Sagradas, que se nós formos cópia da CCB do Braz, futuramente estamos abrindo as nossas portas da comunidade cristã para o Deus da CCB do Braz entrar e nos enganar, como tem enganado o ministério do Braz e a sua membresia. A CCB do Braz prega outro Jesus, que não é o Cristo de Deus. É um Jesus totalmente oposto ao Filho de Deus. Este Senhor Jesus da CCB do Braz trabalha oposto ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo dá uma ordem e o Senhor Jesus da CCB do Braz dá outra ordem. O Senhor Jesus da CCB do Braz revelou para o ministério da CCB do Braz que o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é inválido, não tem nenhum valor. Será que o Espírito Santo iria revelar para alguém aqui na terra que o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é inválido? Amados irmãos, que faz parte do ministério da comunidade cristã no Brasil, o Senhor Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24 e 33. Será que aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 28, 18 a 20, sobre o batismo, perdeu a sua validade? Como ensina o Senhor Jesus da CCB do Braz? O Senhor Jesus da CCB do Braz
diz para o ministério sua membresia que esse batismo ensinado por Jesus Cristo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado. E assim eles acreditam e continuam lutando contra Cristo e contra o seu verdadeiro batismo aqui na terra. Só cego não vê que este Senhor Jesus da CCB do Brás não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. É um Senhor Jesus que nega o Cristo das Escrituras Sagradas. Vamos lhes dar um exemplo de que o Senhor Jesus da CCB do Brás é oposto ao Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas disse que todos nós somos irmãos, independente do credo religioso que nós professemos. O Senhor Jesus da CCB do Brás diz que só é irmãos se pertencer à CCB do Brás e se for batizado no batismo que o Senhor Jesus da CCB do Brás ensinou para o ministério e para a sua membresia. Irmãos do Ministério da Comunidade Cristã do Brasil, vamos obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo e não usar outra forma de batismo diferente da ordem do Senhor Jesus Cristo, ou da ordem que o Senhor Jesus Cristo deu quando ele esteve nesta baixa terra. Vamos ouvir o Espírito Santo. Vamos ver o que é que o Espírito Santo diz para o Ministério da Comunidade Cristã no Brasil hoje. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 5, versículo 8 e versículo 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Sem obedecer às ordens do Senhor Jesus Cristo, sem a obediência às ordens do Senhor Jesus Cristo, ninguém entra no reino de Deus. Ou seja, ninguém se salva, porque a salvação é para todos que obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Vamos ver qual é o castigo de todos que desobedecerem às ordens do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Veja Hebreus 10 e 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. O que significa para os irmãos do ministério pisar o Filho de Deus? Ultrajar o Espírito da graça? Que castigo vão receber os que pisarem as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Os irmãos sabem que invalidar o batismo ordenado por Jesus Cristo é pisar as suas palavras, é ultrajar o Espírito da graça, é chamar o Filho de Deus de mentiroso. Irmãos, eu sei que a comunidade cristã não aceita rebatismo, mas os irmãos do ministério vão usar a mesma forma de batismo da CCB do Brás, colocando o Senhor Jesus Cristo em segundo lugar, ou seja, colocando a ordem do Senhor Jesus Cristo em segundo plano. Deus e seu Filho Jesus Cristo não aceitam ficar em segundo plano. Irmãos, vamos obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo concernente ao batismo. Veja como é a ordem do Senhor Jesus Cristo. O batismo verdadeiro ordenado por Jesus Cristo. O ancião que vai atender o batismo usa as seguintes palavras: irmão ou irmão. Por ordem de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja sela com um amém. Os irmãos do ministério têm uma escolha a quem querem obedecer: se a ordem do Senhor Jesus Cristo ou a ordem do Senhor Jesus da CCB do Brás. Se os irmãos querem obedecer ao Senhor Jesus Cristo, então tem que obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Se os irmãos querem obedecer ao Senhor Jesus da CCB do Brás, então vão ter que batizar os irmãos da mesma maneira que a CCB do Brás ensinou. Se os irmãos querem obedecer ao Senhor Jesus da CCB do Brás, vão ter que batizar os irmãos que pedirem o batismo no mesmo batismo da CCB do Brás. Os irmãos do ministério nunca pararam para pensar sobre este batismo da CCB do Brás.
que não está de acordo com o batismo ordenado por Jesus Cristo, em Mateus 28, 18 a 20. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo disse estas palavras ordenando como se batizar, o Senhor Jesus Cristo já tinha sido glorificado pelo Pai Celestial. Existe uma interpretação que alguém diga que os apóstolos batizaram em um batismo diferente do batismo ordenado por Jesus Cristo. Os apóstolos batizavam somente em nome de Jesus Cristo. Sabe por que os apóstolos batizavam somente em nome de Jesus Cristo? Porque eles batizavam somente em nome de Jesus Cristo? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é o mesmo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é Pai, Jesus é Filho, Espírito Santo é Cristo. Então, não há como repetir em nome de Jesus Cristo e depois repetir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os apóstolos não fizeram esse batismo desta maneira. Se os irmãos do ministério me provarem os apóstolos do Senhor Jesus Cristo batizando em nome de Jesus Cristo e depois dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu aceito o batismo da CCB do Braz. Pelo contrário, se os irmãos não me provarem nas Escrituras os apóstolos batizando em nome de Jesus Cristo e depois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não aceitarei o batismo da CCB do Braz. Por quê? Este batismo não é apostólico. Criado pelo Senhor Jesus da CCB do Braz. Tudo que o Senhor Jesus da CCB do Braz criou é exclusivo da CCB do Braz. O Senhor Jesus da CCB do Braz é exclusivista. Tudo que ele criou só tem validade na CCB do Braz. Fora da CCB do Braz não tem nenhum valor. Até a salvação que o Senhor Jesus da CCB do Braz criou é exclusiva da CCB do Braz. Quer ser salvo? Então se agregue à CCB do Braz e aceite o rebatismo que foi criado pelo ministério da CCB do Braz. O apóstolo Paulo disse que ninguém pode levantar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3 e 11. O ministério do Braz lançaram outro fundamento, o qual deram o nome de fantasia de Senhor Jesus. Este Senhor Jesus da CCB do Braz é exclusivo da CCB do Braz. Os irmãos talvez me perguntem, qual é a diferença do Senhor Jesus da CCB do Braz para o Senhor Jesus Cristo das Escrituras? Veja a diferença do Senhor Jesus da CCB do Braz para o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O fundamento do Senhor Jesus Cristo é a verdade. E o fundamento da CCB do Braz é a mentira. O fundamento do Senhor Jesus da CCB do Braz não tem base bíblica. O fundamento do Senhor Jesus Cristo tem base bíblica. Deu para os irmãos entenderem? Deu para os irmãos descobrir que o Senhor Jesus da CCB do Braz não usa o nome Cristo? É somente Senhor Jesus? O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, salvo engano, irmão, aqui. 1 Coríntios 8, 5 e 6. 2 Tessalonicenses 2 e 1. Os cristãos verdadeiros esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. A CCB do Braz esperam a vinda do Senhor Jesus, o qual eles se alienaram para a vida eterna. Como eles dizem, estamos juntos para a vida eterna. Vamos ver o que está escrito em João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que reconheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Existem dois tipos de vida eterna. A vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. Veja Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46.
dois grupos de pessoas no juízo final. Um grupo à direita do Senhor Jesus Cristo e outro grupo à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Os dois grupos de pessoas têm vida eterna. Quem ficar à direita do Senhor Jesus Cristo tem vida eterna com Deus nos céus. Quem ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo tem vida eterna também, mas com o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Vida eterna nos céus com Jesus Cristo e vida eterna no inferno com o diabo. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu vi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue dos irmãos do ministério que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para testificar essas coisas em favor do ministério da comunidade cristã no Brasil, para que não venha cair no mesmo erro doutrinário da CCB do Brás, para que não venha cair nas mesmas condenações que vai cair o ministério da CCB do Brás e sua membresia por desprezar o Senhor Jesus Cristo e dar ouvido a um Senhor Jesus que não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia Sagrada. Então, queridos irmãos, estamos finalizando a nossa mensagem direcionada ao Santo Ministério da Comunidade Cristã no Brasil. Então, os irmãos não estão obrigados a crer na mensagem, eu apenas estou passando essa mensagem para o ministério, para os irmãos verem como é o verdadeiro batismo ensinado por Jesus Cristo. Mais uma vez eu repito, irmão, a única igreja que eu ouvi batizar no verdadeiro batismo foi a igreja do irmão Luiz Francescon. Como eu já citei aí, como é que eles batizam? Irmão ou irmã, por ordem de Jesus Cristo te batizo. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja sela com um amém. Então este é o conselho revelado dos céus, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.